Vamos nos alimentar do pão da proposição. Quem ama a palavra, balança a Bíblia assim, só para ver que você é espadachim na Bíblia, que você é bíblico. Nós, a semana passada, nós pregamos em qual capítulo da Bíblia, quem lembra? Atos 9. Qual foi o tema? O caminho do discipulado. Quando eu estava pregando domingo passado, Deus me deu uma mensagem em Atos 9, na hora que eu estava pregando, no versículo 17 de Atos 9, e eu quero compartilhar com vocês. Abra a tua Bíblia então em Atos, capítulo 9, verso 17. Atos capítulo 9, verso 17. Só quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler, queridos. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Com base nesse versículo, eu quero nessa noite conversar com vocês, pregar um sermão textual. Sermão textual é aquele que é extraído do texto, diferente do expositivo, que é extraído de toda a palavra. O textual é de um texto só, ou seja, de um versículo, no máximo 2. E eu queria falar com vocês, com base em Atos 9 e 17, sobre o tema 10 marcas de um discipulador para serem transferidas ao discípulo. Você pode ler em voz alta 3 vezes para mim, por favor? 10 marcas de um discipulador para serem transferidas ao discípulo. De novo? 10 marcas de um discipulador para serem transferidas ao discípulo. Mais uma vez. 10 marcas de um discipulador para serem transferidas ao discípulo. Lembre-se que domingo passado nós falamos sobre o caminho do discipulado, falamos sobre discípulo e sobre discipulador, e mostramos Saulo de Tarso, grande campeão da perseguição judaica. Saulo de Tarso, o homem que perseguia os discípulos porque ele não era discípulo, e todo aquele que não é discípulo tem uma tendência de perseguir os discípulos. Saulo de Tarso teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e de perseguidor de discípulo, ele se tornou discípulo. Só que no versículo 17 nós vamos entender que Saulo passou pelo caminho do discipulado porque ele teve um discipulador. O primeiro discipulador de Saulo está aqui no versículo 17 do capítulo 9 de Atos. Então, como eu falei a semana passada, Cristo não mandou fazer membros de igreja, Cristo mandou fazer discípulos. Discípulo é aquele em cuja vida o mestre se reproduz. Agora, o discípulo, dentro do contexto do crescimento espiritual, ele se torna discípulo mediante a influência de um discipulador. Porque, irmãos, todos nós somos influenciáveis. É quando eu ando com você que eu me torno parecido com você, você se torna parecido comigo. As mais conversações, disse Paulo, corrompem os bons costumes. Me digas com quem tu andas e eu te direi quem és. Então, no reino de Deus, a regra é discipuladores discipulando para fazer novos discípulos. Então, todos nós aqui, eu acredito, somos discípulos de Cristo, e como discípulos de Cristo precisamos ser também discipuladores, porque os discípulos novos estão chegando, e eles não podem ficar aí de qualquer maneira, eles precisam de um irmão mais velho, que é o seu discipulador. Agora, esse discipulador precisa ter, no mínimo, eu vi aqui, o Senhor mostrou aqui no versículo 17, no mínimo 10 marcas que eu, como discipulador, preciso ter para transferir ao meu discípulo. Então vamos lá para a primeira marca, número 1.
Primeira marca de um discipulador que ele precisa transferir para o seu discípulo é a misericórdia e a graça. Onde é que está, pastor? Eu não li aí a palavra misericórdia, nem li a palavra graça. É porque você não for olhar no dicionário bíblico o significado do nome do discipulador aqui. Tudo na Bíblia tem um propósito. Paulo diz tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então veja, versículo 17, veja comigo. Então, Ananias, quem é que foi? Quem é que foi o encontro de Paulo? Como era o nome do camarada? Ananias. Sabe o que quer dizer Ananias? Deus gracioso ou Deus cheio de misericórdia. O discipulador, e você foi chamado para ser um discipulador, precisa ser um Ananias espiritual. Como assim, pastor? Alguém que em primeiro lugar é cheio da misericórdia de Deus. Porque se eu não tiver misericórdia e não entender que eu estou aqui por causa da misericórdia, a primeira cara feia que o meu discípulo fizer, eu vou dizer, eu quero conversa com um camarada daquele, ranzinza daquele jeito. A primeira decepção que ele me causar, eu dou um chute, porque eu não entendo que um dia eu fui menino espiritual e teve alguém que suportou as minhas meninices. Teve alguém, porque irmãos, todo menino, eu estou com o neto, passei quase um mês ali com o meu neto. A rotina do meu neto é a seguinte: dorme, faz necessidades, acorda, chora e mama. É esse ciclo aí. Todo menino é assim. Dorme, acorda, né? Faz necessidade, chora, mama e dá trabalho. Agora, você vai lavar o menino. Minha esposa estava lá, dando banho no Gael. Depois que terminava de dar banho no Gael, eu jogava aquela água suja fora. Agora, se dá trabalho, mas você já viu alguém, no seu senso normal, jogar água junto com o bebê dentro? Então, queridos, o caminho do discipulado é suportar as meninices. Conversão é um processo de novo nascimento, e todo nosso novo nascimento não nasce um adulto espiritual, ele nasce um bebê. Tem que ter alguém para trocar as fraldas, para dar o alimento, para dar o banho. E dá trabalho, mas vai jogar o bebê com água e tudo. Então nós precisamos ter o coração de Ananias. O que é o coração de Ananias? É o coração cheio de misericórdia. Vocês sabem, não é novidade para vocês, que misericórdia é a junção de duas letras em latim: miséria e cordia. Cordia, coração; miséria, extrema necessidade, falta de tudo. Sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia Deus teve misericórdia de nós. Isso quer dizer, Ele pegou o coração dele e colocou na nossa miséria, porque nós éramos miseráveis, nós tínhamos falta de tudo: falta de alegria verdadeira, falta de paz verdadeira, falta de amor verdadeiro, falta de comunhão com Deus, falta de segurança eterna, falta de sonhos espirituais, falta de propósito. Nós éramos extremamente miseráveis, nós tínhamos falta de tudo espiritualmente falando, mas houve um Deus glorioso que pegou o coração dele e colocou na nossa miséria, e quando ele colocou o nosso coração na nossa miséria, ele nos transformou em filhos de Deus, e agora nós estamos andando para Sião. Quem foi alcançado pela misericórdia de Deus, aplauda, glorifique e exalte o nome do Eterno. Ananias, a gente vai encontrar na Bíblia pelo menos dois Ananias, porque Ananias também é Anani. Agora, o primeiro Ananias que eu encontro na Bíblia é o terceiro, um dos três amigos de Daniel. Daniel tinha mais três amigos. Como era o nome deles? Misael, Azarias e Ananias. Ou seja, Ananias quer dizer Deus é cheio de misericórdia. Quando alguém chegou: Daniel, o que foi? O rei Nabucodonosor teve um sonho aí esquisito. E o mais esquisito é que ele teve um sonho e não lembra do sonho. E ele quer que os sábios da Babilônia digam o que ele sonhou e depois interpretem o que ele sonhou. Olha que loucura do rei. Dizer a interpretação, tudo bem, mas dizer o que o cara sonhou, eu acordo, digo, eu tive um sonho, só que eu não me lembro que sonho foi esse, mas eu quero que tu diz que sonho eu tive. Me diz o que é que eu sonhei. Isso era a exigência do rei. Trouxeram os astrólogos, adivinhos, sabe, ninguém respondeu nada.
Aí o rei disse: amanhã todos os sábios de Babilônia, suas casas serão feitas de montura, eles vão perder a cabeça, vou matar todos, porque não tem sábio de verdade no rei. Aí alguém chegou: Daniel, está sabendo do decreto? Não, todo mundo está sujeito, os sábios, a morrer amanhã, depois de hora tal, cabeças vão rolar aqui na Babilônia. Aí a Bíblia diz que Daniel, quando soube da história, entrou na casa dele e encontrou os seus 3 amigos, Misael, Azarias e Ananias. Mas a Bíblia diz lá em Daniel que a primeira notícia que Daniel foi dar, a primeira pessoa que foi ouvir a notícia de Daniel foi exatamente Ananias, que quer dizer, Deus é cheio de misericórdia. E Daniel orou, sentiu a misericórdia de Deus, dormiu, porque ele estava confiando em Deus, ele dorme no sonho. Ele sonha o sonho que o rei teve, sonha a interpretação e dá a interpretação, e Deus foi cheio de misericórdia. Então Deus continua sendo misericordioso, Ele tem os seus Ananias. Você é o Ananias de Deus, alguém que deve ser cheio de misericórdia. Agora, Ananias também quer dizer Deus gracioso. Só é discipulador de verdade quem entendeu o princípio da graça, foi afetado pelo princípio da graça, encontrou-se com a graça, encheu-se da graça e vai transmitir a graça. Porque, irmãos, você lembra da relutância de Ananias? Quando Deus disse: Ananias, tem um homem lá na rua direita, na casa de Judas, o nome dele é Saulo, deu o endereço de tudo, vá lá, pregue para aquele. Meu Deus, aquele é algum perseguidor, ele já mandou prender crentes, aí ele veio aqui para acabar com a igreja. Mas quando ele entendeu que ele tinha sido alcançado pela graça de Deus, por isso ele era discípulo, ele entendeu que o que Saulo precisava era da graça, porque o encontro com a graça é transformador. É por isso que Paulo entendeu tanto essa questão da graça, porque ele teve um encontro com Ananias, aquele que significa Deus gracioso, que Paulo foi quem mais falou da graça no Novo Testamento. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. 2 Coríntios 13:13, foi ele quem criou a bênção apostólica, e a bênção apostólica começa: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão. Ou seja, a gente só experimenta o amor de Deus por causa da graça, e por causa da graça, experimentando o amor, nós experimentamos a comunhão. Então, queridos, Paulo entendeu isso, e Paulo entendeu isso de uma forma tão grande, que quando ele vai escrever todas as cartas, ele fala da graça, mas quando ele vai querer escrever as cartas pastorais, ele mistura a graça com a misericórdia. Ele diz: graça e paz e misericórdia, graça, paz e misericórdia da parte de Deus nosso Pai. Porque o pastor não precisa só de graça, ele precisa de graça e de misericórdia. Porque o peso do ministério é grande, mas é gratificante e glorioso. Então a primeira marca que eu e você precisamos para ser um discipulador de verdade, e precisamos transferir essa marca para o nosso discípulo, é que nós precisamos ser atingidos pela graça, ser atingidos pela misericórdia e transferir a graça que está em nós e a misericórdia que está em nós para os nossos discípulos. Qual é a primeira marca de um discipulador, irmão, nesse versículo? Pode ler aí, está na tela. Misericórdia e graça. Vamos para a segunda marca do discipulador. São 10, né? Vamos para a segunda. Como é que está escrito aí na tela? Como é que está escrito? Onde é que eu vejo a obediência aqui? 9:17 de Atos. Então Ananias diga: foi. Diga Ananias, diga: foi. Ananias não ia, Ananias foi. O Senhor chegou, Ananias? Sim, Senhor. Senhor Jesus, estou aqui, teu filho Ananias. Vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas, tem um camarada lá chamado Saulo, ele está orando, faz 3 dias que ele não vê, eu tive encontro com ele no caminho de Damasco, ele caiu do cavalo, ele se levantou diferente. Aí Ananias relutou: Senhor, mas Ananias, vai. E Ananias
depois de ter lutado, mas quando eu disse, vai Ananias, Ananias saiu da zona de conforto e foi aonde Saulo estava. Em outras palavras, Ananias obedeceu. Como diz o apóstolo Rinaldo, o segredo da bênção é a obediência. As bênçãos não são despachadas na direção daquele que não obedece à palavra, porque as bênçãos de Deus são condicionais. As promessas são condicionais à obediência da palavra. Você vai para o capítulo das bênçãos, Deuteronômio. Está lá, veja aí comigo, abre a tua Bíblia aí. Todo dia eu preguei isso aqui, mas não tem problema. Deuteronômio, capítulo 28. Olha as bênçãos que Deus tem para nós. Olha aqui. Verso 3. Ele vai dizer que a nossa geografia é abençoada. Quando ele diz, bendito será a minha cidade, bendito será meu campo. Versículo 4. Ele vai dizer que nossos filhos têm a promessa de bênção. Bendito o fruto do teu ventre. Verso 4 ainda, ele vai dizer que até os animais do povo de Deus é abençoado. Bendito o fruto dos teus animais. Verso 5, ele vai dizer que meu trabalho, a promessa é que meu trabalho seja abençoado. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Verso 6, ele vai dizer que eu preciso ter bênção permanente. A promessa é bênção permanente. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Verso 7, ele vai classificar essas bênçãos como triunfo ou vitória. Ele diz, o Senhor fará que sejam derrotados os teus inimigos na tua presença. Verso 8, ele vai dizer que a bênção que ele domina vai estar nos meus empreendimentos. Veja o que diz, bendito teus celeiros, tudo que colocares à mão, o Senhor abençoará tal. Verso 12, ele vai dizer que a bênção é resultado de céus abertos. O Senhor, do seu bom tesouro, te dará chuva, céus abertos. Verso 13, ele vai dizer que a promessa de bênção é êxito. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Está aqui todas essas bênçãos. Mas essas bênçãos é para todo mundo que quer, não. Essas bênçãos é direito nosso, é promessa de Deus para a nossa vida, mas elas são condicionais. Onde é que está a condição, pastor? Está aí, querido, versículo 1. Se, olha a condição, se ouvires, então primeiro eu tenho que ter minha audição espiritual aguçada, eu tenho que ouvir a palavra, porque a palavra é o ingrediente da fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se ouvires, primeiro. Segundo, tendo cuidado de guardar tudo que o Senhor teu Deus te ordenou. Isso chama-se obediência. Ananias, sim, Deus, vai lá na rua direita, é para já, Senhor. O Senhor fala, servo não questiona, servo obedece, eu sou discípulo. E lá vai Ananias, saindo da sua casa e indo para a rua direita. Então, obediência. Os discípulos estão passando no lugar, está lá o cego de nascença. E você faz uma pergunta absurda: Senhor, quem foi que pecou? Esse ou seus pais? Para que nascesse cego? Que pergunta sem lógica. Tem nada a ver com o pecado, isso aí é para que se manifeste a glória de Deus. Vem cá, cego. Aí lá vem um ceguinho, lá vem. Sim, senhor, estou aqui. E Jesus aqui, os discípulos obedecendo. Eles olham para o cego está vendo nada, Jesus cospe no chão. Faz lodo. E os discípulos estão, eu acho que tinha discípulos aqui. E que coisa esquisita Jesus está fazendo, né? Anti-higiênico, cuspiu no chão, fazendo lodo. Porque a racionalidade humana não entende as coisas da eternidade muitas vezes. Fez lodo. Abre os olhos aí, ceguinho. Jesus, lama nos olhos de cego. Deve ter doído, viu? Areia nos olhos, lama. Aí, Jesus fez isso. Aí disse, agora você está vendo, abre os olhos, foi isso que Jesus fez? Não. O cego está lá. O que é que o senhor fez? Não queira saber o que fiz agora. Vou te dar uma ordem.
vai lá no tanque de Siloé, Siloé quer dizer enviado, vai lá no tanque de Siloé, lava-te e depois você vem aqui. É para ir para onde? O que é cego dizia, mas o senhor Costa puxou uma coisa suja dessa, mete areia aqui nos meus olhos e tá doendo aqui, por que me cura? O senhor não é Messias, me cura logo. Não, vai lá, vai lavar o cego. Deu trabalho, tropeça aqui, tropeça lá. O tanque de Siloé aqui, e o cego se abaixa, lava. Eu estou vendo, e ele volta para a presença de Jesus e ele vê Jesus. O que é isso, pastor? Resultado da obediência. Pastor, porque o meu milagre não chegou ainda? Talvez porque você não aprendeu a obedecer a palavra. Não importa se é esquisito o que ele manda, a exigência dele, ele é Senhor, e o milagre acontece na proporção da minha obediência. É quando eu vou em obediência que os meus olhos espirituais se abrem para outra realidade e eu vivo o propósito de Deus na minha vida. Se tem alguém entendendo, dê um aplauso, glorifique e exalte o nome de Jesus. Ananias, sim senhor, vai lá na rua chamar à direita e vai lá falar com Saulo, e o texto diz: Ananias foi. Senhor Eliseu, o que é? O general da Síria está aí na porta. Diz que o rei mandou aqui, ele está leproso para ser curado. Aí Eliseu está orando, uma conferência lá com Deus. Diz ele que eu não vou lá não, ele quer ser curado, eu estou numa conferência aqui. Eu digo, ele dê 7 mergulhos no Jordão e está resolvido, né? Ele é como George Miller, a rainha da Inglaterra chegou para visitar George Miller estava orando. Aí chegaram no quarto, George Miller, a rainha da Inglaterra quer conversar com você. Rapaz, diga a ela que não leve a mal não, me desculpe. Se ela puder marcar uma agenda para mim lá, eu vim em outro horário, porque eu estou conversando agora com o rei dos reis. Não posso deixar a minha conversa com o rei dos reis para atender a rainha da Inglaterra. E o cara foi lá, obedecendo a Eliseu. Seu Naamã, olha, infelizmente o senhor me perdoe, ele não vai poder atendê-lo não. Que ele está numa conferência com o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, está orando. Mas ele disse o seguinte: vá lá no Jordão, dê 7 mergulhos e o senhor vai ser curado. Aí o que é que ele disse? Não, ele disse que o senhor fosse lá no Jordão. E o Jordão estava transbordando de ribanceira em ribanceira, né? Tempo de cheio ficar sujo o Jordão. Eu já tive o privilégio de mergulhar no Jordão, né? E a água estava barrenta, suja. Naamã disse: lá na Síria tem a Abana e o Fafá, rios cristalinos melhor do que esse. O profeta está mandando eu tomar banho? É isso que ele está mandando? Eu pensei que ele vinha aqui passar a mão e eu ser curado. Eu não vou não. Vai embora na carruagem dele. Lá vai na carruagem. Aí o servo de Naamã, sabe, disse: meu senhor, se o profeta tivesse mandado o senhor fazer alguma coisa difícil, o senhor não faria? O que é dar 7 mergulhos? Não custa nada tentar. E a Bíblia diz que Naamã desceu da carruagem e tirou as armaduras, a indumentária de soldado, e foi lá no Rio Jordão. Obediência. Primeiro mergulho, lepra. Segundo mergulho, lepra. Mas ele tinha que obedecer, era 7. Terceiro mergulho, lepra. Talvez ele dissesse 3 mergulhos. E o rapaz lá disse: meu senhor, 3 não é 7, é 7. Quarto mergulho, lepra. Quinto mergulho, lepra. 6º mergulho, lepra ainda. Olha aí, o obediente persevera na obediência e obedece sem questionar e não desiste até que o milagre aconteça. 7º mergulho, Naamã. E quando Naamã olha para o corpo, a pele como a pele de uma criança, porque quem obedece vê o sobrenatural. Quantos estão dispostos a obedecer a ordem do mestre? Está disposto mesmo? A ordem do mestre é essa: orai sem cessar. Faça da vida de oração um estilo de vida. A ordem do mestre é essa: faça discípulos. A ordem do mestre é essa: viva uma vida de dedicação a mim. A ordem do mestre é essa: me tenha como Senhor Supremo da sua vida. Qual é a segunda marca, queridos, de um discipulador para ser transferido ao discípulo? Diga:
obediência. A gente podia ver tanta coisa, né? Tem gente que acha que o sacrifício dele, misturado com a rebelião ou a desobediência, o sacrifício dele vai agradar a Deus. Aí eu fico vendo Saul. Samuel disse: Saul, Deus te deu uma ordem. Qual é a ordem, Samuel? Vai lá no território de Agag, os amalequitas. Vai lá, e Deus mandou destruir aquele povo. Mas por que destruir? Não, porque esse povo chegou a um nível de pecado que extrapolou o limite. Porque, para você ter ideia, deixa eu dizer uma coisa que talvez você não saiba. Os amalequitas eram um povo tão bárbaro que quando eles iam fundar as suas casas, edificar as suas casas, eles colocavam criancinhas recém-nascidas nos alicerces da casa, matavam as criancinhas para Deus abençoar. Eu estou com uma guerra aqui, mas vou ganhar de Pedro. Vou gritar mais que você, meu amigo. Eles lançavam as criancinhas nos alicerces. Os cultos dele eram prostituição cultuais. Havia a prática de zoofilia, prática de sexo com animais no meio dos cultos. E aquele povo era uma ameaça para Israel. Se aquele povo está vivo, eles podiam destruir Israel. Destruindo Israel, o Messias não nascia. Porque o Messias, Jesus, vinha de Israel. O Messias não nascendo, a salvação da humanidade já comprometida. Então Deus disse: Saul, através de Samuel, vai lá, é o meu juízo executando, varre esse povo do mapa. E Saul: está certo, Samuel. E foi lá. Só que um tempo depois Deus disse: Samuel, vai lá, que Saul desobedeceu a ordem. E lá vai o velho Samuel, cajado na mão, barba grande, já velhão, lá vai chegando lá no acampamento de Saul. E quando Samuel chega, diz: Saul, você obedeceu a ordem de Deus, executou a palavra? Sim, profeta Samuel, olha aqui, ó, executei. Aí o profeta disse: mas eu estou ouvindo um balido aí de ovelha, de boi, de gado. Deus não disse que era para exterminar tudo? Aí ele disse: profeta, aqui ó, o melhor do gado eu trouxe para oferecer em holocausto a Deus. E tem uma coisa, Agag, o rei, trouxe aqui para mostrar como troféu de guerra que nós somos mais poderosos. Aí Samuel disse: Saul, foi isso que Deus mandou dizer? Diga para o seu irmão, obediência parcial é desobediência. Diga: não obedeça pela metade, obedeça tudo. Saul, você executou a ordem, eu executei. E esse balido de ovelha, porque o que eu ouvo é bé, 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 é isso que eu estou ouvindo. Não, isso é o sacrifício para Deus. Aí Samuel se encheu do zelo de Deus e disse: Saul, Deus ia confirmar o teu reino para sempre, mas porque tu não foste obediente, hoje Ele tira de você o reino. Sabe por quê, Saul? Obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender a palavra de Deus melhor do que as gorduras de carneiro. Então tem gente que diz: não, pastor, eu vou fazer aqui uma oração extravagante, o meu sacrifício, a minha oração gorda, e Deus vai aceitar. Aí eu pergunto: você está obedecendo a palavra? Não. Está obedecendo 100%? Não. Então para Deus é desobediência. Não adianta uma adoração que não é carregada de obediência a Deus, porque essa é uma adoração imaculada. Aí Samuel foi mais duro. Disse: Saul, você se tornou um feiticeiro. Eu um feiticeiro? Por que um feiticeiro? Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação como o pecado de idolatria. Ou seja, todo desobediente é um feiticeirinho. Todo obstinado é um idólatra. Diga para o seu irmão: meu irmão, obedeça. Diga: você é discípulo e também é discipulador. É isso que o escritor, o próprio Paulo, diz em Atos 26:19, quando ele está falando com Agripa, e ele diz, falando da visão que ele teve, diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Deus te deu uma visão celestial,
a visão de conquistar almas para o reino. E você precisa ser obediente. Amém? Diga, primeira marca do discipulador. Diga, misericórdia e graça. Diga, segunda marca do discipulador. Diga, obediência. E a terceira, pastor? Está aí no versículo 17. A terceira, como é que está escrito aí na tela? Diga, acesso. Acesso. Onde é que está isso aqui, pastor? Está no versículo 17, veja só. Então Ananias, Deus é cheio de misericórdia e gracioso, foi a obediência, e entrando na Ananias entrou na casa onde Paulo estava. Ele teve acesso à casa. Sabe por quê, irmãos? Deus está interessado nas casas. As igrejas, no começo do cristianismo, da igreja cristã, como era ilegal o cristianismo, eles não podiam se reunir em prédios. A Bíblia diz que Paulo dizia assim: vai lá, sauda a Áquila, Priscila e a igreja que está na casa deles. Vai lá para a família de Clói, a igreja que está na casa deles. Deus está interessado nas casas, porque as casas são onde a igreja começa. O culto congregacional, queridos, é a expressão corporativa de um culto que eu faço diariamente na minha casa. Então, Ananias entrar na casa quer dizer ter acesso a um lugar que abrigava alguém que ia ser o maior apóstolo do Novo Testamento. Rapaz, Judas que hospedou a Paulo, ele não sabia o que ele estava fazendo, mas ele estava abrindo a casa para receber um gigante espiritual, que até hoje nós estamos falando dele, o apóstolo Paulo. Então, queridos, abrir a casa para uma célula é levar a arca da aliança para a sua casa. Ir na casa, ter acesso à casa, é entender que é na casa onde a família está, e a família sendo conquistada na casa, isso significa dizer vidas sendo atraídas para o reino. Porque Jesus amava estar nas casas. Jesus é. Quando foi que aqueles 4 amigos daquele paralítico viram o milagre? Quando eles foram na casa onde Jesus estava, a casa de Pedro. Zaqueu, está fazendo o que aí? Não, eu estou aqui, Jesus, porque eu queria te ver. Zaqueu, então desce depressa, rapidamente, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz: Zaqueu recebeu Jesus na casa dele com alegria. Depois daquele dia que Jesus entrou na casa de Zaqueu, nunca mais a casa de Zaqueu foi a mesma. Houve uma transformação. Então eu quero desafiar você a entrar comigo nas casas, influenciar as vidas, para que famílias sejam transformadas. Amém, queridos? Quarta marca, porque a gente não tem tempo para estar falando aqui mais dessa terceira. Quarta marca, diga unção. Unção, pastor, onde é que está unção? Está aqui, ó. Veja, verso 17. Então Ananias foi entrando na casa e impôs as mãos sobre Paulo. Eu preguei aqui a semana passada. A unção é transferida pelo contato. Ananias não tinha a vida seca de Deus, porque se ele tivesse a vida seca de Deus, ele ia colocar as mãos sobre Saulo, não ia acontecer nada, mas ele liberou a descarga de poder do Espírito Santo, porque a doutrina da imposição de mãos é uma doutrina bíblica, está lá, é um dos fundamentos da fé, está lá em Hebreus, capítulo 6, versos 1 e 2, o escritor dizendo, falando sobre a doutrina do arrependimento das obras mortas, do juízo eterno, e ele classifica algumas doutrinas, ele diz da imposição de mãos. A imposição de mão libera a unção, para quê? Para abençoar. O velho Jacó, mais de 100 anos, barba grande. Eu não sei porque os camaradas da Bíblia que eu vejo aí é tudo barrigudo, eu nunca vi não, mas eu imagino que eles gostavam de comer muita churrasco, Israel gostava disso, né? O velho Jacó, barba grande, e lá vem Manassés e Efraim, os filhos de José. Traga os seus filhos mais um pouquinho aqui para perto, José, para quê, papai? Eu quero abençoar eles. E a Bíblia diz, impondo Jacó a mão sobre eles, abençoou. É por isso que eu sou a favor da lei da palmada.
Não use a mão para bater na criança, para puxar a orelha, para dar beliscão. Porque mão não foi feita para isso. Mão foi feita para abençoar. Sou a favor da lei da palmada, mas não estou querendo dizer que você não discipline o seu filho, porque também eu sou a favor da lei da varada. O que é isso, pastor? Meus meninos, eu nunca dei beliscão, nunca puxei pelo cabelo, pela orelha, nunca usei a mão para bater neles, nem aceitava minha esposa fazer assim, até porque a minha esposa não batia, quem batia era eu, né? Então lá em casa tinha disciplina, que era um galho de goiabeira, que ficava em cima do armário. E o menino, quando desobedecia, já sabia. Para dentro do quarto, nunca bati nos meus filhos, nem repreendi eles na frente de ninguém. Eu não quero constranger meus filhos, traumatizá-los. Levar para dentro do quarto. Pai, não sei o que. Não sei o que não, fica sentado. E explicava, porque ia apanhar, contava até 10 para a adrenalina baixar, para não bater com raiva. Que eu não vou descarregar o meu desequilíbrio emocional no menino, na criança, não. Aí dizia, olha, dizia uma coisa que eles nunca acreditavam. Eu dizia, olha, vai doer mais em mim do que em você, mas vou ter que lhe disciplinar. Virava de costas, um localzinho apropriado, macio, umas 3 ou 4 varadinhas para ele chorar mesmo, entendeu? Nunca ficaram traumatizados por isso. Filipe entendi isso também, que ele pegava a vara no meio da rua e dizia, pai, boa, é para o senhor bater na gente, o senhor dar uma pisa na gente. O Monazé está ficando doido, Filipe. Mas escute para aqui, usa a tua mão para abençoar, para estender sobre o teu filho, para dizer que ele é vitorioso, que ele é vencedor, para liberar a bênção de Deus sobre eles. Meu filho hoje está lá, casado, mas até hoje quando eu vou lá, eu abraço ele, imponho as mãos, choro sobre ele, libera a unção de Deus sobre ele, porque a bênção de Deus é a mão do crente. Então usa as tuas mãos para abençoar. Dá um aplauso, Jesus. A mão é usada para liberar autoridade, meu irmão. Josué? Sim, Moisés, vem cá. O que é, meu senhor? 120 anos, Josué. Deus me disse que eu vou subir naquele monte ali, ó. Vou subir naquele monte e de lá eu vou para a glória. Mas precisa de um sucessor. Sim, senhor. O senhor vai escolher quem? Vem cá, Josué. E o que é que vai fazer comigo? Baixa a cabeça, Josué. E a Bíblia diz: Moisés impôs as mãos sobre Josué e ele foi cheio do espírito de sabedoria. Liberar a liderança, desatar a liderança, imposição de mãos. A mão, a imposição de mãos fala de quê, pastor? Também impor as mãos para comissionar para a missão. O Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E a Bíblia diz: orando eles, jejuando, impuseram as mãos. É por isso que dia 16, vai ser um domingo, coloque na sua agenda. Nós vamos ter imposição de mãos aqui, liberando pessoas para o ministério. Então nós vamos ter mais de um pastor agora aqui na ICGEC. Vai ter o pastor presidente, a vice-presidente que é a pastora, e nós vamos ter pastores auxiliares. Vai ser uma festa aqui, vai vir o apóstolo Jonas, o apóstolo Rinaldo, né, o pastor Humberto, o apóstolo Jurandir, talvez venha, meu amigo, fazer o que a igreja de Atos fazia, impor nas mãos e liberando para o ministério. Imposição de mãos para quê também, pastor? Para cura, meu irmão. Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Estamos lembrando aqui de um tempo, faz um tempo isso, Adelmo estava no culto de oração aqui, Adelmo estava com uma dor no braço esquerdo ou direito, eu não sei, era um dos braços, parece que era o direito, exatamente. E a gente está lá, e ele já tinha tomado medicação, uma dor forte e tal. Eu estou orando, ele não distrai de mim. E quando eu estou orando, que eu abro os olhos, ele vem à minha direção. O Espírito Santo disse: ele está com a dor no braço direito, impõe a mão e manda ser curado. Ele chegou e disse: eu estou com a dor, que eu disse: eu já sei. Impus a mão e disse: procurador. Desapareceu. Até hoje a dor não voltou, porque há poder na sua mão. Às vezes a gente sente a mão queimando literalmente. Quando impõe a mão, o resultado é milagre, cura. Imposição de mãos para quê também, pastor? Liberar o batismo no Espírito Santo. Liberar o batismo no Espírito Santo Aí Paulo para Éfeso, prega lá uma mensagem poderosa, encontra Paulo lá em Éfeso. Aí os irmãos dizem: tem 12 batistas tradicionais ali, ó. Estão na visão dos 12, mas são batistas tradicionais. Onde é? Naquela
aquela residência ali. Paulo chega, graça e paz, meu irmão, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos fazer um culto aqui para adorar a Deus? Vamos. Aí Paulo, rapaz, esse culto está faltando alguma coisa. Aí Paulo chama, me diga uma coisa, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? O Espírito Santo? Que Espírito Santo? Quem recebeu o Espírito Santo? Minha gente, vocês são batizados em quem? Nós somos batizados no batismo de João. Vocês são batistas tradicionais. João, rapaz, já está na glória. Ele mandou batizar em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele está preparando um caminho para Jesus. Vocês querem receber? Vocês já ouviram falar de Jesus, mas vocês querem esse batismo, essa identificação com Cristo? Queremos. Aí, vem cá, tem uma piscina aqui, então batizou os 12. Quando batizou, aí pode ser, vocês precisam de uma coisa, baixa a cabeça aí. E a Bíblia diz que quando Paulo impôs as mãos sobre ele, veio o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eu contei aqui semana passada, não custa nada repetir. Eu estou aqui um dia de manhã, a igreja é muito menor do que essa aqui, as cadeiras de plástico ainda, a gente não tinha ampliado. Eu estou orando aqui, orando, eu abro os olhos e tem um rapaz na primeira cadeira. O Espírito Santo diz, vá lá e impõe as mãos sobre ele para ele ser batizado no Espírito Santo. E eu vi, quando eu impus as mãos, eu senti literalmente uma descarga elétrica saindo da minha mão e tocando nele. Quando tocou nele, ele caiu para trás orando em língua, fluentemente. Aí ficou lá orando em língua e se levantou. Quando se levantou, o Espírito Santo, diga a ele que continue falando. Eu disse, continue falando. Ele continuou falando, caiu para frente. Porque a imposição de mãos libera a unção. Então, discipulador, para discipular, precisa de unção, que é liberada pelo contato. Quinto lugar, o discipulador precisa ter a quinta marca, ele precisa ter empatia. Está aí no versículo 17, olha aí. Então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos dizendo, Saulo, irmão. Saulo, irmão. Agora, antes ele estava com preconceito. Pai, Saulo é o perseguidor, mas ele vai entrando agora. Saulo está lá orando de joelho, e ele chega e diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus. Então, queridos, a gente às vezes fica com essa história ecumênica, que todo mundo é nosso irmão, né? Todos somos irmãos de todo mundo, né? O camarada é pedófilo, assassino, mas somos todos filhos de Deus, então somos todos irmãos. Irmão meu não, irmão do cão. Irmão meu é quem teve um encontro com Jesus, nasceu de novo e tornou-se filho de Deus. Não importa o que ele era, não, mas ele era homossexual, ele era. Não, mas ele era bandido, ele era. Não, mas ele era desordeiro, ele era. Não, mas ele era um mau caráter, ele era. Ele era Saulo perseguidor, ele era agora. Mas ele encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco, o coração dele foi mudado, ele chama Jesus de Senhor. Então eu vou entrar lá e vou dizer, irmão Saulo, não importa quem você seja, se você teve um encontro com Jesus e nasceu de novo, você é filho de Deus, e se é filho de Deus, é meu irmão. Quem acredita nisso, aplauda e glorifique o nome de Jesus. Então, o que é que Paulo teve? Empatia, meu irmão, que é sentir a necessidade do outro como se fosse a sua. É isso que a igreja precisa ter, identificar-se com o pecado do outro. A igreja não é e jamais foi homofóbica. Eu tenho amigos homossexuais, e diga de passagem, que me respeitam, me admiram, me chamam até de pastor. Não aceitaram que a irmã chama meu pastor, e eu digo, graça e paz, homem de Deus. Tenho amigas lésbicas, sempre as respeitei, sempre me respeitaram, mas elas sabem que eu os amo, os considero. O que eu não concordo é o comportamento, mas sinto a necessidade que eles têm de Cristo. Não existe essa história de homofobia, ódio por homossexuais, ou lésbicos, ou LGBT, ou etc e tal. Amamos a todos, mesmo discordando do comportamento do indivíduo. Mas, se ele entregou a vida a Jesus, passou a ser meu irmão. Amém? Foi isso que Paulo disse, foi isso que Ananias disse, irmão Saulo. Ponto 6.
A sexta marca, reconhecimento da soberania divina. Veja aqui, ó, versículo 17. Então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos, dizendo: irmão Saulo, o Senhor me enviou, o Senhor. Isso aqui eu não vou nem falar, que eu falei a semana passada. Aqui, quando Saulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, Saulo se levantou cego, dizendo: Senhor, quem tu és? Aí agora Ananias está dizendo: o Senhor que me apareceu. Senhor é aquele que é dono. O apóstolo Rinaldo, ele conta uma experiência forte que ele teve com Jesus, quando ele estava em São Paulo, e ele estava orando. E ele disse que Jesus apareceu a ele do lado esquerdo. E ele ficou olhando assim para Jesus, chorando muito da presença de Deus. E Jesus olhou para ele e disse assim: você não passa de um escravo de orelhas furadas. O que é isso, escravo de orelhas furadas, pastor? No Antigo Testamento, no livro de Êxodo, se um judeu comprasse um escravo, ele servia por 7 anos, com muito trato, era um resgate, muito bem tratado. Depois de 7 anos, o senhor dele dizia: você está livre, alforreado, você pode ir embora. Mas se ele dissesse assim: não, senhor, não quero, eu amo o senhor, eu amo estar aqui, eu quero continuar com o senhor. Então ele dizia: então você vai para a minha porta, porque isso vai ser um ato público para todo mundo testemunhar. Nós vamos furar a sua orelha com a sua vela, colocar um sinal na sua orelha, e você vai ser considerado escravo de orelhas furadas. O que é isso? Alguém que serve voluntariamente, por amor e por espontânea vontade. Quem aqui é escravo de Jesus, escravo de orelhas furadas? Paulo, antes de dizer que era apóstolo, ele dizia: Paulo, servo, a palavra lá é doulos, escravo. Quantos são escravos de Jesus de orelha furada? Então você só tem um direito: a alegrar o coração do seu mestre, fazer a vontade do seu mestre, obedecer ao seu mestre sem questionar. É por isso que eu disse aqui na reunião que eu não estou recebendo cargo de ninguém mais. Como assim, pastor? Pastor, eu vim entregar o meu cargo, a minha célula. Eu digo: mas a célula você faz para mim, é? Não. Ah, você... Não, pastor, eu quero entregar o meu ministério. Você está entregando a mim, você está servindo a mim? Entrega a Jesus. Eu não sou dono de ministério de ninguém. Porque quando Paulo... Deixa eu ler um texto aqui para vocês. 2 Coríntios, veja aí, vamos ler esse versículo. 1 Coríntios, aliás. Primeiros Coríntios, capítulo 15, verso 58. Verso 58. Portanto, meus amados irmãos, primeiro, sede firmes, não seja oscilante, tenha propósito, seja perseverante, firmes, inabaláveis, não saia do lugar da obediência, sempre abundantes, cresça espiritualmente, ministerialmente, na obra do Senhor. A obra não é do pastor Cleófilo, a obra não é de Valnice Milhomem, não é de César Castellano, não é de Rinaldo. A obra é do Senhor. Veja, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nós não trabalhamos aqui para pastor, para ninguém. Nós trabalhamos para o Senhor Jesus, porque nós somos servos dele. Ananias disse: o Senhor Jesus que te apareceu, ele era o Senhor de Ananias, que ia passar a ser Senhor de Paulo agora. Trabalhamos para um Senhor, a recompensa vem dele. Não estamos aqui para agradar pastor, não estamos aqui para obedecer Valnice Milhomes. Nós estamos aqui para obedecer o Senhor. E se trabalhamos para ele, nós trabalhamos como o servo do Salmo 1. Como é que está escrito lá no Salmo 100, aliás? Servir ao Senhor com, diga, alegria. Eu venho para o culto com alegria, eu vou evangelizar com alegria, eu abro a minha casa para receber a célula com um sorriso rogate, com alegria, eu vou liderar a célula com alegria, eu vou dançar com alegria, eu vou fazer a obra de Deus com alegria, porque eu estou servindo ao Senhor. E se eu sirvo com consciência, eu tenho que servir de maneira espontânea e com alegria, porque o meu trabalho não é para o homem, o meu trabalho é para o Senhor. Amém, queridos?
Sétimo lugar, consciência do envio. O Senhor Jesus, versículo 17, então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: irmão Saulo, o Senhor Jesus que me enviou. Veja, Ananias foi enviado por Jesus, mas não só Ananias, todo discípulo é enviado por Jesus. Jesus chegou para os discípulos, soprou neles, os 11, depois que ele ressuscitou, e disse: como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Todos aqui estão sendo enviados para fazer a obra de Deus, seja na linha de frente evangelizando, seja de joelhos intercedendo em oração e jejum, seja contribuindo financeiramente, como disse Joabe hoje aqui, para que o reino cresça também, para que mais vidas sejam alcançadas, seja de que forma for no ministério. Estamos fazendo porque nós fomos enviados por Jesus. Em oitavo lugar, conhecimento do Deus que se revela, verso 17. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu. Diga comigo: Jesus é o Cristo que apareceu e que aparece, porque Ele é o Deus que se revela. Hoje eu estava falando na aula de doutrina de Deus, que Deus se revela de duas maneiras: na revelação geral, na criação, na revelação especial em Cristo e na Bíblia. Para que Ele se revela, pastor? Ele se revela para renovar a promessa. Ele se revela para livrar, como aconteceu com os 3 jovens na fornalha. E Ele se revela para apontar o futuro. Nono lugar, ousadia para crer. Veja o que é Ananias diz: o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco me enviou para que tornes a ver. Agora tem que ter fé. Ananias tinha que crer no que Jesus disse que Paulo ia ver, porque senão ele não ia orar. Então ele foi ousado em crer. Quando ele impôs as mãos, diz a Bíblia que dos olhos de Saulo as escamas caíram. E eu termino agora o último ponto, a 10ª marca que um discipulador precisa ter para transferir ao discípulo é enchimento do Espírito Santo. Então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor que me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vias, me enviou para que recuperes as vistas e sejas cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é padrão de Deus para todos os crentes, porque nós não estamos vazios, ninguém está vazio. Ou eu estou cheio do Espírito Santo, ou eu estou cheio de mim. Ou eu estou cheio do poder de Deus, ou eu estou cheio dos meus argumentos. Ou eu estou cheio da graça de Deus, ou eu posso estar cheio de orgulho. Na igreja de Jerusalém era padrão, todos eram cheios do Espírito Santo, desde Atos 2, que diz que quando o Espírito Santo veio, diz: todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a orar em outras línguas. Você vai encontrar. E o grande apóstolo Paulo, naquele dia, quando Ananias impôs as mãos, ele recebeu o sobrenatural, foi cheio do Espírito Santo, e aí ele escreve a carta aos Efésios, que é o maior manual de batalha espiritual. E antes de chegar no capítulo 6, quando ele vai falar dos níveis de guerra, ele escreve o capítulo 5, no versículo 18, ele coloca lá: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Todos nós precisamos estar cheios e transbordantes do Espírito Santo. Existem 4 passos que o próprio Paulo diz para mim ser cheio do Espírito Santo. Depois que ele diz no versículo 18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Paulo vai mostrar como se encher do Espírito. Ele vai dizer: falando entre vós com salmos e hinos espirituais, ou seja, uma linguagem na palavra. Eu não acredito que alguém está cheio do Espírito Santo e só vive falando tudo o contrário que a Bíblia fala. Fale a palavra, ore a palavra, libere a palavra, fale o decreto de Deus, e você estará dando o primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo. Depois ele diz: falando entre vós com salmos e hinos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, um cântico de louvor nos lábios.
Quem está cheio do Espírito Santo, não importa a crise, a luta, ele sempre está cantando. Ele não só canta quando está no altar ou no culto, ele canta no banheiro, ele canta quando está lixando a parede para pintar, ele canta quando está trabalhando a massa, ele canta quando está lavando a louça, ele faz de louvor um estilo de vida. Em terceiro lugar, primeiro ele diz, falando entre vós com salmos, cantando e salmodiando ao Senhor, tendo um coração agradecido, dando sempre graças a Deus em nome do Senhor Jesus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Agradeça, encontre motivos para agradecer. Agradeça porque respira, agradeça porque está vivo, agradeça porque está bem, agradeça pelo pão de cada dia, agradeça por dormir, agradeça por acordar, agradeça pela salvação. E em último lugar, ele diz, servindo uns aos outros no temor do Senhor, uma prontidão para o serviço. Quer ser cheio do Espírito Santo? Linguagem da palavra, canto de louvor, coração agradecido e uma prontidão para o serviço. Vamos ficar de pé.